Tcharam! Ao vivo! Mais uma live da hora nona. Todo dia, 9 da noite, no Instagram da IB Guaranhões. E logo depois, essa live é publicada nos nossos canais no YouTube. Canal da Igreja Batista Guaranhões, uma igreja em Vila Velha, no Espírito Santo. E o meu canal pessoal, Manu Mesa Barba. É isso mesmo, é meu nome. Ei, Mislene Graziella, oficial. Isso é top, hein? Jânio Farizelli, sejam bem-vindos. Todo dia, 9 da noite, a live da hora nona, por isso que ela chama hora nona, duplo sentido, porque é 9 horas da noite e porque é na hora de buscar a Deus. Hora nona, na Bíblia era 3 da tarde, a hora de uma oração, a hora importante, o povo ia no templo e tal e pá, mas o véu se rasgou, né? Em espírito e em verdade, a gente não precisa mais de um lugar, a gente só precisa adorá-lo. Então, todo dia, 9 da noite, na live da hora nona, temos um convidado especial para bater um papo e conversarmos sobre igreja, sobre ministério, sobre o reino de Deus, sobre muitas coisas que envolvem a missão que nós temos. Mislene, ovelha do pastor Patrick, que fizemos a live ontem, meu amigo de infância, que nos reencontramos, e os dois capeta lá de Tombos agora são pastores. Louvado seja Deus, né? Porque a gente estaria dando muito trabalho para a turma aí e tal, mas louvado seja Jesus, que nos salvou, e as garras da graça nos prenderam em seu amor, e hoje a gente é uns menininhos anjinhos, glória a Deus. E pior que anjo mesmo, Apocalipse diz que os líderes das igrejas que liam as cartas enviadas por Jesus através de João na ilha de Patmos eram os anjos da igreja, águelos no grego, que significa mensageiros, aqueles que entregam as mensagens. Então, nesse sentido, né, Deus faz o diabo virar anjo, só Jesus que tem poder para transformar. Claro que eu estou falando no sentido metafórico, não estou falando dos anjos caídos, não tenta entrar nessa história de polêmica não, tá? Então a live da hora nona hoje é com um cara muito especial, gente, vocês vão gostar dele. O nome dele é Aminon. Ó, pra vocês verem, já tem um nome diferente. Eu acho que esse nome é meio grego, meio coisa, meio negócio, meio tal. Aminon, ele é presidente da Juventude Batista Brasileira. Sacou? Existem os jovens batistas. Batistas de 18 até 30 anos. São jovens batistas. Mas, na verdade, os adolescentes também fazem parte. Então, é de 12 até 30. E esse cara que vai conversar com a gente hoje, o Aminon, ele é seminarista, é vocacionado, está estudando lá no Seminário do Sul e é o presidente da Juventude Batista Brasileira. E nós vamos conversar sobre igreja, sobre ministério, sobre o reino de Deus, sobre juventude, sobre as novas gerações. Ele é um menino fera. Trabalho nenhum, mãe, eu era levado normal, né? Então tá certo, tá tudo certo. Você falou, tá falado. Eu era normal, glória a Deus. Presidente da, deixa eu escrever aqui, Juventude Batista Brasileira. Ó, pra você ver que o menino é top das galáxias, hein? Ele é o presidente de todos os jovens batistas do Brasil. Fera. Lá do Rio de Janeiro. Tô comendo mexerica. Ó. Mexerica. Tô de dieta. Eu fazia live bebendo refrigerante, bebendo mate, muito açúcar, muito sódio. Aí tava me fazendo mal. Agora eu tô de dieta forçada, então só por isso que eu tô com a mexerica. Chega mais, Aminon. E aí, mano? E aí? Acabei de sair de uma outra live, mano. Ah, o cara quando é famoso é assim mesmo. Emenda uma live na outra. Nada. Famoso é tu.
tô me sentindo honrado demais de estar aqui, mano. Só tava vindo gente braba aqui. Aí chegou eu, o menor, Por o isso, menor dos servos. por isso mesmo que não podia faltar você, pô. Só os top, só da prateleira de cima. Eu tô tentando escalar, né, velho? Segurando em vocês assim, eu vou subindo. Pô, tá comendo, mano. Mexerica, brother. Aí sim, bicho. Eu É o único vou. jeito de eu não falar direto, entendeu? Eu vou. Eu vou começar depois da gente conversar. Cara, é porque eu cheguei da rua agora, tô na correria aqui, né? Com obra na igreja e deu problema no computador lá que transmite o culto online e entre outras coisas. Então, cheguei agora também na correria. Costumava fazer as lives bebendo um refrigerante, bebendo um negócio e tal. Mas aí eu fiz uns exames, rapaz, e minhas taxas estão muito alteradas. Mas muito, muito, muito mesmo. E aí, tô numa dieta rigorosa, eu tô podendo comer nada e beber nada, aí só pode fruta e cítrica. Entendi, entendi. É, mano, eu tô. E aí, se Eu ajeitou tô aí já? bem. Já, já. Agora eu acho que eu consegui. Então A outra bora. live era no computador, né, mano? Aí. Ver se essa luz aqui Pode dá crer. melhor. Tu tá me vendo bem Então, ou tá escuro aí? tá top, tá top. Tô vendo, tô Ah, então, ouvindo, tá perfeito. então show, Se então show. apresenta aí, se apresenta aí pro pessoal te conhecer, conta aí um pouco da sua história. Eu sei que você é filho de pastor, viveu na igreja, né? Você tem toda uma vivência, mas certamente teve um dia, teve uma ocasião em que você, pá, né? Tomou a sua decisão, teve a sua experiência. Como é que foi isso aí? Conta isso aí pra gente. Então, sou nascido e criado na igreja e nascido filho de pastor, né? Eu tenho 28 anos, o meu pai tem de ministério, não sei se 30 e poucos anos. Então, quando eu nasci, meu pai já era pastor. Então, é, cresci na igreja, meus amigos de infância e de vida toda, além dos da escola, né? São amigos da igreja e cresci aprendendo música na igreja, a partir da igreja, né? Então, logo cedo eu já fazia parte de ministério de louvor, assim, sempre com muita responsabilidade na igreja, participando já da direção de culto, fazia ordem. Com 14 anos eu já fazia ordem de culto, sabe? Então, sempre fui muito, muito, muito ativo. Mas eu tive digamos assim, a minha experiência decisiva quando eu tinha mais ou menos 17 anos. E eu estava num projeto, eu estava num curso de evangelismo, né, uma oficina de evangelismo, com o pastor Milton, que é um executivo lá para Carioca, né? Antigamente o pastor Milton era de missões nacionais. E aí, pastor Newton estava dando a oficina, e nisso que ele estava dando a oficina, é, a oficina dele pegava várias maneiras de evangelizar. Assim. E uma delas era a partir do testemunho. E o pastor Newton ensinava a gente a contar o testemunho, era uma evangelização de menos de 5 minutos. Né? A ideia central se resolvia em 3 minutos, que era 1 minuto você falando da sua vida, 1 minuto você falando do seu encontro e 1 minuto falando da nova vida. Né? E aí,
o pastor Newton falou lá, assim, falou, olha, aqui, presta atenção que aqui é o momento que vocês vão ver quem já é convertido ou não. E aí eu fiquei em crise na hora, mano. Eu falei assim, cara, qual é a minha história? Né? Qual é a minha história, assim? O que eu posso contar sobre meu encontro com Jesus? Porque nasci na igreja, sou filho de pastor, né? Estudo a Bíblia e tal, mas qual é a minha história? Aí foi nesse dia, mano, que eu me liguei, que eu falei assim, cara, eu quero ter a minha própria experiência, e a partir desse dia foi quando eu falei, né? Fiz uma oração a Deus e falei isso, olha, quero dedicar de fato meus dias agora para tua glória e para o teu nome. Aí foi minha história de conversão, né? Eu digo que o culminar da minha conversão foi isso, né? Porque não vou desconsiderar toda a minha vida, toda a minha história da igreja, né? Mas foi nesse dia que eu tive aquela real percepção do, ó, você tem que, não é porque você é filho de pastor que você é alguma coisa, né? Você tem que ter sua própria história com Jesus e tal. Então foi desse jeito, mano, que eu me converti de vez. E aí, de lá pra cá, tô aí nos corres. Você não teve crise com essa coisa de ser filho de pastor, as crises que geralmente os filhos de pastor têm, de serem muito cobrados e tal? Você viveu essa Mano, crise ou não? não. Por quê? Porque eu já liderava, eu já era cobrado pelas minhas funções, sabe? Então eu não tinha muita. Eu não tinha cobrança por ser filho de pastor. Eu já tocava. Quando foi a fase de ter esse tipo de cobrança, eu já tocava no Ministério de Louvor, então o pessoal me cobrava porque eu tocava no Ministério de Louvor. Eu já dirigia culto, então o pessoal me cobrava porque eu dirigia culto. Cobrança por ser filho de pastor nunca tive muito, não. Fui mais de É, boa com isso, sabe sabe? o que que eu vejo, Aminon? Não sei se minha leitura está certa, porque eu tenho pouco tempo de vida. O que seu pai tem de ministério, eu tenho de vida. Então, não tenho muito lugar de fala, assim, né? Não tenho muita bagagem, não. Mas na minha observação, ainda que superficial, um pouco, de certa forma, eu percebo o seguinte. Sabe aquela história assim de vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Assim, os filhos de pastor têm crise porque são problemáticos ou são problemáticos porque têm crise? Entendeu? Eu me faço essa pergunta. Aham. Porque geralmente, na minha leitura, eu não estou dizendo que não sofrem, mas eu tenho um filho em casa que tem Eu ia te crises. perguntar isso, você já é pai. Então, cara, meu filho tem 17 anos. Aham. E, assim, a crise dele é mais comigo, entendeu? Uhum. Ele tem crise comigo por causa das cobranças que eu faço e tal, mas com a igreja, nenhuma. Ele nunca recebeu cobrança da igreja, nunca foi pressionado, nunca foi tratado de forma diferente. Eu nunca, pelo menos não me contaram, nunca fiquei sabendo de alguma coisa que ele fez que tenha prejudicado alguém, magoado alguém, sabe? Alguma coisa assim. Uhum. Ele ajuda, ele filma, ele traba trabalha nos adolescentes no Ministério de Comunicação, ele que filma, ele edita, ele que cuida do canal nosso no YouTube. Então, assim, e a igreja vê ele trabalhando, chegando antes, montando a câmera, ajeitando tudo, gravando. O canal está no ar há 4 anos, cara. Ininterruptamente, toda quinta tem culto, todo domingo, e tome mensagem, tome culto, e tome live, tome isso, tome aquilo, e ele ali direto, entendeu? E Sim. assim, a igreja, a minha leitura é essa, quando a igreja olha para o filho do pastor, e ele tem um certo envolvimento, e ele tem, né, no nosso linguajar, assim, um bom testemunho, ele, sabe, é um menino envolvido, é um menino educado, é um menino legal, não tem cobrança, e aí ele não tem crise, e toca a vida, toca o barco e não interfere. Eu conheço vários filhos de pastores que são bênçãos nas igrejas deles, ajudam demais os pais deles, e nenhum deles tem essa crise, assim, sabe, de que, seu filho pastor, blá, blá, blá. É mais ou menos a sua história. Cara, eu já me envolvia, eu trabalhava, eu produzia, É. então
não tive crise. Mas agora aqueles meninos, sabe, que não quer saber de nada, que não quer saber nada de Jesus, de Bíblia, não aprende nada, entendeu? Menino meio mal criado, mal educado, e aí, sabe, começa a atrapalhar o ministério do pai, e aí Mas vira uma tu crise. tá presidindo a ordem, não é, mano? Tu tá presidindo a ordem. Show. Eu vou nessa mesma linha que você, Manu. Mas depois de trabalhar muito tempo com os filhos de pastores, hoje eu tenho uma leitura assim um pouquinho que vai. Antes eu falava exatamente o que você está falando, assim. Mas de uns anos para cá, o meu discurso está sendo o seguinte: quando o cara tem crise com essas coisas, normalmente, assim, 80 e sei lá, 90% das vezes, a culpa na verdade é do pai, é do pastor. Que é uma pena, assim. No seminário a gente aprende teologia, a gente aprende estrutura de igreja e tal, mas não tem ninguém ensinando a ser pai, né? E, mano, normalmente, porque assim, são 3 grupos de filhos de pastores, né? Um grupão no 8, um grupão no 80 e um grupinho no meio termo. O meio termo é essa galera aí que você falou, que é de boa e tal, que é crente de verdade, mas que também não enche a paciência dos outros, né? Tem aquele cara que é o 80, que tenta ser mais santo que todo mundo, que é uma penca, é um número muito grande, mas que na maioria das vezes é falsidade. Tem os 8, o grupão Esse do 8, 80, que é o cara que esse tá 80 é os caras que, por ser filho, acha que é o pastorzinho da igreja, né? Que quer exatamente. pai, quer mandar e não sei o quê, e tal, e é o pastorzinho, eu tô ligado. Exatamente. E tem os que são afastadões, né? O grupo dos 8. Mas normalmente, cara, esses que são afastadões são afastados por reação à família. Entendeu? O pai não dá Eu atenção em já, casa, eu já o pai não atendi alguns filhos e filhas. Eu acho até que mais filhas, porque geralmente a menina é mais agarrada com o pai, né? Então, quando o pastor não consegue ser um bom pai para a menina, porque o menino ele garra na mãe e a mãe segura a onda e vai embora. Né? O menino gruda na mãe na época da crise, né? Então, assim, o menino gruda na mãe. Se a mãe for uma mulher maneira, uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher crente, ela segura ele, toca o barco e rompe. E não dá tanto problema. Mas a menina, ela tem muito o pai como referência, como chamego e tal. Então, eu já atendi, já acompanhei casos mais de meninas que chutam o balde e que faz uma ruaça, sabe? Tipo assim, mas muito em resposta ao pai. Tipo, então agora ele vai ver. Agora ele vai ver. Normalmente tal, é isso, entendeu? mano. Normalmente é Por que isso. você fez isso? Ah, fiz porque eu queria dar na cara do meu pai. Fiz porque eu queria que meu pai sofresse um pouco. Fiz pra Cara, ele ver que não é aqui tão em bonzão Mesquita, assim, não. Entendeu? aqui em Mesquita, mano, tem um caso. Já tem uns anos que eu não tenho contato com o pessoal, mas tem um caso que o rapaz foi pra Macumba em resposta a, assim, ele não via sinceridade, né, no pai como pastor, na igreja e tal. E aí, de forma reativa, ele foi para Umbanda por causa disso, É, sabe? Então, e, então é assim, uma, e é claramente uma afronta mesmo, né? Só para afrontar, né? então, mas os pastores tinham que se ligar nisso, né, mano? Tem maluco que é mimado, tem menina que é mimada, mas, pô, o pastor não pode colocar a instituição acima da igreja, da igreja, acima da família, né? Então, o cara, quando o cara perde referência, perde a sua referência como pai dentro de casa, eu acho que, inclusive, fica difícil manter a referência como líder espiritual, né? Como pastor. Então, o meu pai, graças a Deus, a minha história com isso é bem puxada também, mano. Que antigamente eu era o catiço, assim, eu era o cão. Eu, o Aminon que você está conhecendo é a versão bem recente. Não, também não é bem recente porque eu tô velho, mas o,
A minha infância e início de adolescência, eu era problemático demais, mano. Arranjava confusão com todo mundo, brigava pra caramba. E É aí, mesmo, cara? mano, era puxado a parada. E aí eu tive um caô grande aqui no condomínio, eu moro no condomínio. Eu tive um caô grande, assim, que envolveu um monte de gente, que eu me meti numa situação, assim, com um monte de família diferente. E aí foi um negócio constrangedor pra caramba. Minha mãe, mano, é a mulher mais doce da vida, assim. É impossível alguém ter problema com a minha mãe. E nesse dia minha mãe estava no limite, assim, porque as vizinhas todas se reuniram em volta dela para falar as paradas que eu estava fazendo. E foi mó caosão. Aí o tio de um moleque disse que ia me bater. Enfim, aqueles cenários assim, né? Meu pai chegou, cara, já no meio do caô, né? E aí nesse dia eu apanhei muito. Apanhei, fiquei de castigo, tudo. Era corriqueiro eu apanhar, mas nesse dia foi um negócio. Ó, tem um amigo da minha igreja aí, ó, Vinícius. Aí, mano, aí o que que aconteceu? O pai nessa época, o meu pai é pastor, ele é contador, né? Ele tem um escritório. Ele era presidente da associação da cidade, da Associação Batista Meritiense, e ele também era presidente da Ordem Meritiense. Aí, então, meu pai não tinha tempo, né, de ficar em casa. Quando isso tudo aconteceu, que o meu pai estava lá brigando comigo, eu joguei tudo na cara dele, assim. Falei, mas você quer falar o quê? Você também quase não fica em casa, você não vê nada que está acontecendo. Aí você tinha Aí, que idade? Adolescente já começa a criar coragem, 16, é, né? 15, não, 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 16. não. Era tipo 12, 13. Eu É não lembro mesmo? exatamente, não, mas era O 12, meu aqui em 13. casa só tomou coragem de mandar uma dessa com 16. Não, não, já tinha largado o aço já. Aí, cara, quando isso tudo aconteceu, meu pai se ligou, né, na situação, e meu pai largou em tempo perto, assim, tanto a associação quanto a Ordem dos Pastores, né, porque ele percebeu que ele precisava dar atenção para a família, Aham. né, É, eu e acho que só especial de para dar uma resposta, né, cara? Tipo assim, ó, eu vou largar essa parada aqui porque você é minha prioridade. Do moleque ouvir um negócio desse do pai dele, já pronto, já quebra milhares de barreiras, e aí já sai para jogar uma exato. bola e vai no Maracanã e tá tudo resolvido. Não, e eu fui ficar muito mais ligado à questão pastoral, ao ministério do meu pai depois disso. Entendeu? Eu me aproximei, né, digamos que assim, meu chamado, minha vocação, assim, ela se caminhou por causa disso, né? Porque por causa Pode disso eu crer. também quis ficar mais perto do meu pai. Então, aí já foi um lance de intencionalidade, assim, eu queria estar nas Pode crer. reuniões com ele, eu queria estar nas paradas com ele, e aí foi, né, minha vida foi caminhando nesse sentido. Pode Mas, tipo crer. assim, eu já tive que cuidar de muita gente, né? Já tive que tratar de muita gente que o pai não deu esse tipo de resposta. Foi meio, isso aqui é meu ministério, você tem que entender, que não sei o quê. E aí o filho lá, zoado, e o pai, né? Tipo assim, tem um outro caso aqui no Rio, que esse caso corriqueiro acontece em outros lugares. Eu já ouvi a mesma história em outros lugares. Mas eu conheço de um aqui do Rio que fez de fato isso. O maluco não tinha tempo para conversar com o pai, e aí ele marcou um gabinete com o pai. Eu já ouvi essa história. Essa história é das antigas. Alguém deve ter vivido ela na real, né? Não, esse que eu tô falando fez isso mesmo, né? E ele marcou um gabinete com o pai, e, mano, Pô, isso aí é o cúmulo da parada, né, velho? Tem que mano, marcar ele o me gabinete, porque senão não consegue falar com o cara. Pô, aí é tristeza. Não, e tipo assim, marcou sem o pai dele saber que era com ele. Porque Pode crer. era uma igreja grande, então a própria secretária fazia a agenda do Pode pastor. crer. E aí ele combinou com a secretária assim, de marcar o horário, mas pediu para ela não dizer que era com ele. Aí quando chegou a pessoa lá para entrar no gabinete e tal, era o filho.
E aí foi o chororô danado, né, mano? Aí ele É, falou, ó, eu falei com a fulana para marcar um gabinete porque eu tô tentando conversar com você já tem mais de mês e a gente não tá conseguindo. é maneiro isso, né, cara? É muito maneiro, muito maneiro. E eu Maneiro, tô, eu mas tô, pesado, né? eu tô dando corda aqui, cara, tô dando corda e tal, porque assim, né, presidindo a ordem aqui, acaba que a gente fica um pouco em evidência e tem muitos pastores acompanhando, assistindo a live, participando, assistindo depois no YouTube e tal. Então, estou dando linha porque eu acho que esse assunto é muito especial, cara. Sabe, os Uhum. pastores se ligarem nos filhos e na família, né, e tal. Não é fácil, é difícil. Quanto maior o ministério, maior a igreja, quanto maior a responsabilidade, né, cara? Eu presido a ordem, eu tenho igreja aqui que não é pequena, muita demanda, fazendo obra, crescendo, expandindo, sabe? E obra, igreja, e a ordem, e dando aula de seminário, sabe? E viajando para pregar toda semana. A gente pisca o olho, cara, passa 6 meses assim, você nem se dá conta. É um negócio. Exato. A gente tem que realmente parar, pensar. No início da pandemia, aqui em casa, eu dei uma surtada aqui, porque, caramba, acabou tudo, cancelou tudo, e eu sou hiperativo demais, cara, e faço muita coisa ao mesmo tempo, e aí, de repente, eu não podia mais sair de casa, e cancelou tudo, e agora o que eu faço? Cara, eu entrei numa parada de Uhum. ansiedade, um negócio, não conseguia dormir, e não podia mais jogar basquete, não podia mais viajar, não podia mais pregar, porque, meu Deus, o que eu faço agora? E comecei a inventar, por isso que eu inventei esse negócio de live todo dia. Eu falei, tem que fazer um negócio, velho. E aí, cara, eu lembro que eu entrei numa paranoia assim, a gente começou com o negócio de culto infantil e pai, botei os ministérios para girar online. Só que aí dá trampo, e aí eu surtei um dia, cara. Aí foi maneiro, porque ele chegou num almoço assim, aqueles almoços tenso, comida na mesa, quem vai orar? E aquele estresse assim de que ninguém nem quer orar, né, velho? Ora aí você, ora aí, ninguém quer orar, o clima tá tenso. E aí Uhum. ele virou assim e falou, não, na moral, senta aqui, vamos conversar aqui. Aí ele me chamou, ele me chamou numa DR, velho, foi maneiro, entendeu? Porque aí ele falou várias paradas, eu falei também, e coisa que a gente vinha arrastando, que se não fosse a pandemia, a gente ia empurrar isso com a barriga, cara, e ia resolver lá no final da vida, entendeu? Uhum. Mas aí a pandemia forçou a gente, agora tem que ficar junto, não pode sair, agora vai ter que trocar ideia. E aí É isso. e foi maneiro, entendeu? E foi maneiro, é constrangedor, machuca, aí lágrima daqui, lágrima dali, mas é maneiro e é essencial, cara. É primordial que tenha esses momentos assim. Sim. Então, incentivar, né, cara? Incentivar os pastores, conversar, ouvir, puxar papo, né? Dar abertura, deixar a molecada falar, porque pode ajudar bastante a gente, né? Totalmente, totalmente. Eu tava revendo aqui, mano, os backups antigos do computador. Aí eu revi um texto que eu fiz. Eu não tô lembrado agora se foi 2015 ou 2016, né? Um texto que eu fiz para o Jornal Batista sobre filhos de pastor, né? E aí o título do meu texto, Sejam Pais. Eu era abusado, né, mano? Abusado. Sejam pais. E aí eu reli o texto esses dias, né? Mas a tônica do texto era justamente essa que eu estou te falando, assim. Que eu falava, olha, vocês precisam, vocês como pais, né, como pastores e pais, vocês precisam lembrar que os filhos de vocês são prioridade de vocês, né? Um dia aí, quando o tempo de vocês acabar na igreja, Deus vai levantar outra pessoa para cuidar da igreja. Mas quando o tempo de vocês acabar como pai, É, Deus não vai levantar outro pai, mano. Entendeu? Deus não vai é. levantar outro pai. Então, claro que existem O, situações específicas, né, que os filhos ou as filhas ganham um padrasto no início da infância e a pessoa assume meio que o papel de pai, mas no geral, assim, essa figura não é reposta, não é recolocada, né? Meu pai é só meu pai, né? O dia que meu pai partir,
não vai ter outro pai, eu não vou ter outra pessoa como pai, eu vou ter outras referências, né? Posso ter outros mentores, mas meu pai é meu pai. Então, a tônica que eu dava para esse lá é a igreja vai conseguir se virar, né? A igreja vai. Pô, o pastor que fica com medo de tirar férias, né, de ficar com medo de ficar um mês fora da igreja, aí não aproveita um mês com a família, mano. Não consegue ficar um mês fora do campo da Aproveitar isso aí, família. deixa eu te contar uma boa, do meu filho também. Meu filho é abusado. Ele é tão de boa, cara, mas agora eu tô vendo que ele é abusado mesmo. Ele, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, a gente, assim, tipo assim, início de dezembro, aquele papo de Natal e tal, ele ainda era mais novo, aí aquela coisa do presente, o que que vai querer de Natal, brincadeira, eu quero não sei o que, eu quero sei o que lá, a gente conversando assim, tá. E aí virei para ele, e aí, o que que você vai querer esse ano de Natal? Aí ele falou, vou querer férias com a família, sem igreja. Aí eu falei, como assim, velho? Aí ele falou, pô, porque a gente viaja de férias e não aproveita nada, você tem que ficar pregando aqui, pregando ali, pregando lá. Não, pô, eu quero eu quero esse presente de Natal. Você tem que prometer que a gente vai ficar férias viajando, você não vai pregar nem um dia em nenhuma igreja. Falei, Caraca. caraca, velho. Beleza, então tá feito. Cara, foi um martírio. Aí eu chegava em Volta Redonda, aí a galera, vou pregar aqui, pregar ali. Não, não, não. Aí eu chegava lá na minha mãe em Tombos, eu falei, não, vou pregar aqui, pregar ali. Naquele ano pra frente, aí esse ano ele liberou. Aí eu tava com tava com os convites para pregar aí no Rio e ia dar certinho em janeiro. E aí, assim, foi uma vibe mais passeio e tal. Aí ele falou, então eu quero que me leva lá no Flamengo, quero que vá, não sei o quê, faça isso, isso e isso. E beleza, então eu vou pregar, mas vou dar... Então a gente vai passear lá em Copacabana, vai andar de patinete, não sei o quê. Aí deu para conciliar, ele liberou de eu fazer as duas coisas. Mas é verdade, cara, se a gente não vigiar, a gente vai embora e não se liga, entendeu? Que é tenso. Mas é isso aí, cara. Isso é muito importante. Parece trivial, né? Mas é muito importante, cara. Que os pastores, não só pastores, né? Que todo cristão que se preza, né? Porque tem gente também que é crente e que mete a cara no trabalho e também esquece, aí destrói a família e a igreja fica prejudicada também. Então, assim, não é só pastor, principalmente os pastores, mas esse papo é para todo mundo, cara. Até porque muitas dessas disfunções que a gente está sofrendo é fruto da ausência paterna. Tem um monte de problema aí que nós não teríamos que enfrentar se os pais fossem presentes, relevantes, né? Eficientes na sua figura como pai. A ausência da paternidade está criando essas coisas aí meio, né, estranhas. Então é meio complicado, né? Totalmente, é isso aí. Essa é a pegada. Maior parte das crises que a gente está tendo aí, de fato, é pela ausência paterna. Pode crer, mano. Pode crer. E aí, resultado, você começou a se relacionar melhor com seu pai e entrou nesse caminho que acabou te levando à liderança, ao seminário, a essa vocação. Como é que aconteceu? Foi nesse processo ou teve alguma coisa especial para você se tocar que Deus estava te chamando para o mesmo caminho? Não, mano, foi nesse processo, mas de forma bem gradativa também. 2000 e ano, ou 2000 ano, nossa, 2009. 2009. A frase que eu pensei 2009 foi o ano. Aí eu falei, 2000 anos. 2009 foi um ano decisivo, cara, na minha vida, assim. 2009 foi meu primeiro impacto de carnaval, que é um projeto missionário aqui do Rio de Janeiro, que mudou minha vida, o impacto mudou radicalmente assim, minha vida. Inclusive,
esse curso de evangelismo que o pastor Newton estava dando era em prol do impacto que ia acontecer depois, né? Pode crer. E aí, o rolê do impacto foi... Assim, eu tive muita dificuldade para conseguir ir para o impacto, porque antigamente era muito rigoroso a estrutura, porque a gente evangelizava lá na meiuca do Rio mesmo, né? Nos arredores da Apoteose. E com 2009 eu tinha 17 anos, então eu ainda era menor. Né? Eu já tinha cara de velho, já parecia ser mais velho, mas eu tinha 17 anos. E aí foi assim muito difícil, né? Assim, um rolê estressante, quase que da minha igreja foi só eu e mais um amigo, William, que era o que estava responsável por mim. O William passou mal no primeiro dia do impacto e não voltou mais. Ele foi embora. E eu, com toda a dificuldade para estar lá, fiquei, né? Mas depois eu entendi que era de fato para eu estar no impacto. Aí nesse ano, mais para o final do ano, na verdade no meio do ano, em junho, aconteceu o Conaberg, que era o congresso de adolescentes aqui do estado do Rio. O último Conaberg da Gil como executiva da Gilberg. Foi o ano que a Gil estava saindo da Gilberg para ir para a JBB. E aí esse Conaberg, o título dele era Mudança de Hábito. Lembro 2009 foi um ano marcante pra caramba, assim, lembro das paradas com muita riqueza de detalhes. Aí, mano, foi o ano que eu comecei a me envolver com o Jubame, Juventude Batista Mauritiense. Mas comecei assim, a ir nas coisas da Jubame, sabe? Em 2010, a Jubame faz uma atividade em janeiro de 2010 eu já estava nas paradas. Aí, em 2010, eu entrei para a Faculdade de Produção Cultural, né? E fui para a Produção Cultural por causa da igreja. Assim, eu estava em risco de fazer 7 graduações, e aí Produção Cultural foi a de última hora assim, escolhida, né? E comecei a trabalhar. Aí, depois de pouco tempo, comecei a trabalhar mesmo no Jubame, como líder de área, assim, sem ser diretoria, mas na equipe de trabalho. Aí, depois de um tempo, entrei para a diretoria da Jubame. Meu pai, antigamente, foi presidente da Jubame também, há 30 anos atrás, ele era presidente da Jubame. Aí eu presidi a Jubame. Na verdade, eu fiquei 2 anos como vice-presidente, depois 3 anos como presidente. Aí, da Jubame, no último ano da Jubame, eu presidi também a Juberg, a Juventude Batista do Estado do Rio. E aí, mano, passei a ser, em 2013, da liderança do Impacto de Carnaval, que foi esse projeto que eu te falei, que fez a diferença toda na minha vida. Então, assim, eu comecei a me envolver com tudo, sabe? Era projeto missionário, era evangelismo, era juventude, ordem dos muros, tudo. Comecei a me envolver em tudo. Na ordem dos pastores eu tinha uma moral assim, muito grande, a galera me respeitava muito. E aí, mano, entre os pastores já existia essa conversa com meu pai de tipo, Menon vai ser pastor, quando que a Menon vai para o seminário? Só que eu não sabia dessa parada. Não passava esse assunto para mim, não. E o que meu pai sempre falava para eles é que isso aí é com Deus e a Menon, né? Isso aí é entre a Menon e Deus. Tenho que... E aí, mano, as coisas... Pastorzão raiz, né, velho? Que não quer manipular nada. Deixa rolar. Aí as coisas foram acontecendo, cara, e aí chegou a hora que eu falei, pô, tem que ir pro seminário. Não teve nenhum dia especial, não teve, não teve celebração da fogueira, não teve nada disso. Foi assim, que a minha vida toda é para isso. Eu fiz uma leitura que eu falei, cara, minha vida toda é para isso, é nisso que eu sou feliz, eu gosto de estar com as pessoas, gosto de cuidar de pessoas, gosto de estar em coisa de igreja. Falei, mano, vai ser. Pode crer, mano. Agora me responde um negócio.
Sim. O que é que tem nessa água aí de São João, cara? Que sai tanta gente boa daí, velho. Vai, São João Cara, Aço, eu tô falando. Adonias, tem Adonias Júnior, tem o Aham. Hugo, tem a Gil, tem seu pai, tem você, tem uma turma. O que é que tem nessa água aí, velho? Mano, vou te falar um negócio, e isso é uma parada muito antiga. Tem outros aí Pois da é, então. geração Tem do uma meu lista pai, antes do enorme. meu pai, que a galera veio de São João e. Mano, eu não sei não, mas. Ô, mas tu era do Rio, não, mano? Tu Volta sempre foi daí? Redonda. Volta Redonda. Ah, tu era daqui do Rio. É, Volta Redonda. Nilson de Márzio. Você anda de skate, tu é amigo do Michelin? Ó, Michelin que me ganhou pra Jesus, irmão. Caraca, mano, que maneiro, é sério mesmo? Michelin, cara. André, né, o nome dele. Ele converteu Aham. no domingo. Converteu na congregação no Cajueiro, um trabalho dos americanos. Fizeram a capela, na inauguração da capela ele converteu. No domingo. Na quarta-feira ele foi na igreja mãe, que era a central de Volta Redonda, pastor Nilson de Masi. Passou na praça, eu estava andando de skate, me chamou para ir com ele, porque ele tinha que se matricular na classe de batismo, que era catecúmenos. Aham. Aí ele passou na praça, no Memorial Zumbi, eu tava de bermuda, chinelo, boné, camiseta, pá, play, detalhes à parte. Ele me chamou, cara, uma quarta-feira chuvosa, outubro de 98. Nós subimos para a igreja, eu fiquei no último banco, Nilson de Márzio, de terno e gravata, quarta-feira, culto de oração, igreja vazia, uma senhorinha assim, orando e tal. Ele sentou o bambu, cara. Parábola do filho pródigo. Deus é o pai que você precisa. Era o título do sermão. Rapaz, eu lá no último banco, cara, e ele apontava o dedo assim, ó, e chamava na chincha mesmo. Nilson era evangelista nato. E filho pródigo, volta para casa, e o pai te espera de braços abertos. Deus é o pai que você precisa. Cara, e eu não tive pai, cara. Sacou? Meu pai foi embora, eu era bebê. Minha mãe tá aí assistindo a live aí, deve estar. No início ela tava. Minha mãe é massa. Aí, cara, meu pai vazou, né, brother? Aqueles pais, né? Fez, Aham. mas depois não deu conta e tal. E, enfim, eu era bebê, ele vazou fora e sumiu. Aí eu fui ver ele, eu já tinha sei lá quantos anos. E depois anos sem ver, e nunca deu nada, nunca ajudou em nada. Ausência total mesmo. Então, assim, eu era meio muito rebelde, muito agressivo, muito violento, muito envolvido com as tretas erradas, mas era tudo fruto dessa ausência, sacou? Mas claro que quando a gente está vivendo, a gente não consegue compreender. Eu compreendo hoje, olhando com a maturidade que eu tenho lá para trás. Aí ela aí, ó. Eu tenho que vigiar as coisas que eu falo, porque depois ela briga comigo, velho. Sei como é que é. Ela me manda uns áudios de 20 minutos no WhatsApp, blá, e solta os cachorros em cima de mim. Italiana, velho. Italiana, o sangue ferve e sai da reta. E aí esses dias, ela é muito maneira, velho. Minha mãe é muito maneira. Esses dias eu falei com ela, pô mãe, mas 20 minutos de áudio aí você de quebra. Aí ela, seu vagabundo, eu ouço essas pregações suas de 1 hora, por que você não pode ouvir meu áudio de 20 minutos? Muito bom, muito bom. Então, amigo, o André, cara, o Michel, né? A gente chamava ele de Michel na época, por isso que virou Michelin, é uma longa história. Então, assim, cara, ele foi assim, um espaço curto de tempo, entendeu? A gente foi, assim, cria da mesma época, do mesmo lugar, e, e convivemos juntos. E eu saí, entendeu? Ele ficou em Volta Redonda e eu fui para São Paulo, porque eu tive uma proposta e fui, me profissionalizei no skate. E aí, assim, a gente se distanciou por um tempo, porque eu fui, né? Aí depois eu voltei para Volta Redonda, a gente se uniu novamente, tivemos uma marca de skate juntos, uma marca de shape 4. Aliás, minha mãe até ressuscitou uma foto antiga nossa aí da equipe, era eu, o Michelin, o Diego e o Cri. Eram 4 amigos, por isso que a marca chamava 4. E aí a gente viveu, eu fui profissional por um tempo e tal, e Michel é meu brother, cara. Eu considero assim, Mano, pai na fé, meu pai na fé, ele que me ganhou, ele que, entendeu, caminhou não, comigo.
O André é Michel, um dos caras que eu tenho como referência aqui. Não, ele mas é um eu ponto te fora da perguntei curva. isso na verdade só para saber se tu tinha referência aqui do Rio, né? Não, Sim, mas tem. foi legal você contar isso aí, mano. Pô, o Michelin é. Eu conheci o Michelin não tem tanto tempo assim, né? Deve ter uns 4 anos, mas é. Não, tem um pouquinho mais, 5 ou 6 anos, né? E, e sempre que eu preciso, ele tá. É um cara que eu tenho como muita referência, assim. Muito legal saber dessa história. Mas eu perguntei da referência do Rio, mano. É porque tem um negócio aqui na Baixada Fluminense que experiência religiosa na Baixada Fluminense é um negócio, né? São João é um lugar muito forte isso, mas tem outras cidades da Baixada que também tem isso, sabe? Aqui no estado do Rio, você vai para a cidade do Rio, o clima é diferente, né? Alguns bairros do subúrbio são muito parecidos com a Baixada. Mas você vai para a galera da Zona Sul, Barra, é outro clima, mano. Na Baixada, a galera respira igreja ainda, sabe? Aquele lance de. Você vai numa lanchonete domingo à noite, mano. Todas as lanchonetes, né, alguém pega um violão, começa a cantar um canto, vira culto, Tô porque ligado. 80% das pessoas que estão nas lanchonetes são crentes, assim. Então é Eu um prego negócio sempre aí, que. cara. Eu tenho vários amigos aí em Nova Iguaçu, queimados aí. Eu prego sempre aí, inclusive janeiro, esse janeiro que eu falei, eu tive aí um evento aí dos skatistas de Cristo. Não sei se você sabe, mas o presidente da Federação de Skate do Rio é de Nova Iguaçu. Ele mora no K11 e tem um projeto lá top, cara. Com Pertinho criança, de de mim aqui, adolescente. pertinho de mim, mano. É. Pô, que a Vera, hein? Que a Vera. Mas esse é o. Tem alguma coisa nas águas aqui da Baixada, mano, que faz isso aí. E São João, Amigão, São João é o ninho. São João é bom demais. e a questão, cara, das novas gerações, brother? Que é que a gente precisa, assim, como pais e como líderes na igreja? Como é que a gente faz, cara, para estabelecer uma ponte com essas novas gerações, para a gente derrubar alguns muros que já levantamos, evitar de levantar outros? O que é que você poderia falar? Você que está respirando isso, vive isso no seu dia a dia, qual conselho você daria para os pais e para os líderes, para os pastores, para a gente pensar para o futuro? Não que a galera mais nova seja a igreja do futuro. Já são igreja, mas assim, como fazê-los se apaixonar por Jesus, pela Bíblia, pela missão, permanecerem, sabe? Como é que a gente comunica? Como é que a gente atrai essa galera? Como é que dialoga com eles, cara? Mano, a palavra-chave é essa que você usou agora no final, é o diálogo. Se a gente. Vamos dar uma direcionada mais científica aqui na parada, né? Se você for ver o que os antropólogos e o que os sociólogos dizem dessas novas gerações, todos eles vão dizer que por causa do advento da internet, conhecimento não é mais referência, né? Conhecimento não é referência para essa galera, porque eles têm acesso ao conhecimento num toque, né? Então, eu tava numa live assim, de uns dias aí atrás, acho que uns meses atrás, aí tava lembrando com um parceiro sobre época de escola antiga, né? Que eu ainda apresentei trabalho com cartolina, né? Aí você colocava lá na cartolina a pessoa que era mais caprichosa, que fazia um cartaz bonitinho, né? Tinha as 4 imagens com uma legendazinha. Quando era um trabalho grande, trabalho de feira de ciências, assim, a gente fazia no papel 40 quilos, né? A parada que dava. Mano, você já parou pra pensar, mano, que hoje, com um slide, os moleques já têm mais do que o quádruplo de informação que a gente tinha com esses trabalhos? Então, é uma parada, mano, que não dá pra competir, filho. Não dá pra você.
O moleque faz um slide, faz um trabalho com 20 slides. Cada slide tem um slide é com vídeo, outro slide tem 4 cenas, tem texto, tem imagem. Mano, é muito desproporcional. Então, você não conquista o coração das novas gerações com conhecimento, né? E voltando nesse papo aí dos sociólogos, né, todos os sociólogos também vão dizer que o refinamento de autoridade foi muito relativizado, né? Então você também não alcança as novas gerações por função, né, por cadeia de comando. Isso não existe mais para as novas gerações, né? Eu chego num lugar para falar, eu digo, eu sou diretor da Juventude Batista Brasileira. Um moleque vai, o que é isso, né? O que isso quer dizer? Sabe? Você não ganha a respeito do cara dizendo, eu sou o pastor, Você não ganha a respeito dizendo qual é a tua função, qual é o teu cargo. E nem que você sabe muito, porque os moleques conferem tudo que está sendo dito ali na rapidinho, sabe? Tu fala um negócio no púlpito, se o moleque quiser ver na hora se tu tá falando tem coerência, ele já vai ali e pá, e já decide. Então, o que aproxima as gerações mais antigas das mais novas? É a relação, é o diálogo relacional, né? E mesmo que a galera mais nova tenha conhecimento, tenha acesso a conhecimento, eles não têm acesso. Está todo mundo me mandando mensagem. Agora, aí só foi eu começar a falar uma parada mais séria que veio aqui um monte de mensagem, o celular não está parando. Mas mesmo que essa galera tenha acesso ao conhecimento, eles não têm acesso à experiência, né? E é uma galera, mano, que parece que não, mas aquilo que você falou lá no início faz assim, um sentido enorme para essa galera. A percepção de paternidade, a falta da paternidade, isso envolve muito, mano, a galera assim. E é curioso que em todos os estados tem esse mesmo movimento, sabe? Então, quando um líder se aproxima dos mais novos com esse aspecto do cuidado, e também não é um cuidado tipo tiozão, não. Não é um cuidado do tipo, tô aqui para cuidar de você. Não, é na relação você demonstrar o cuidado, sabe? Mano, tu ganha a galera de um jeito essas novas gerações, eles são muito fiéis às relações que são feitas, né? Hashtag para toda vida, amiga da vida, toda vida. Não, é por isso que eles defendem tanto o youtuber, defendem tanto o pessoalzinho, o blogueiro que eles seguem, a blogueira que eles seguem. É porque eles têm a pessoa como referência. Não tem contato nenhum com a pessoa. Mas como o Instagram, por exemplo, é uma rede social que te aproxima do público, ela dá essa sensação, né? Eu só vejo a pessoa por live, por coisa, mas parece que é uma amiga minha. Mas aí a galera fica fazendo story, faz 200 stories por dia, aí eu vejo a pessoa acordando, eu vejo ela cozinhando, eu vejo ela comendo, qual filme que ela assistiu, que série que ela gosta. Pô, é minha amiga íntima, ela não sabe nem que eu existo. Mas pra mim já é a Paty, a Fê, a Brissa, fulana, ciclana. Pô, é forever, da vida. É isso aí, mano. Então, assim, tem que ter as gerações mais antigas precisam ter esse acesso nas gerações mais novas através do relacionamento, mano. E aí, mano, ganhando a confiança, tudo fica mais fácil, entendeu? Não estou dizendo que isso resolve tudão também, não. Mas, assim, fica muito mais fácil do que você ser um corpo estranho que tem voz só por ser um líder, entendeu? Né? E na questão de pai e de mãe, é a mesma coisa. Você ganha. Eu estava numa conversa com meu irmão um dia desses,
Meu irmão estava falando dos YouTubers que ele falou para minha sobrinha. Eu tenho uma sobrinha que está fazendo aniversário hoje, né? Completou 2 anos. E eu tenho a sobrinha mais velha, por esses dias agora vai fazer 7 anos, né? E a minha irmã tem uma filha também, tem uma terceira sobrinha. Mas o Rafael estava conversando comigo dos YouTubers que ele proibiu a Alice de assistir, né? Por causa de conteúdo impróprio, né? Essa causada toda com Felipe Neto, enfim, esses nomes. Aí eu falei com o Rafael, olha, você precisa um dia assistir com ela e mostrar o que está errado. Aí o Rafael, não, mas pra quê, pô? Ela obedece. Aí eu falei, Rafael, essas gerações é o seguinte, você proíbe, e graças a Deus minhas sobrinhas são bem obedientes, né? A Alice, principalmente, é muito obediente, né? Quando, tipo assim, Rafael e Ana falam que ela não pode comer chocolate. Se ela estiver aqui em casa, longe deles, ela vai dizer que não pode comer chocolate porque a mãe não deixa, sabe? Tem tudo isso. Mas mesmo assim, eu falei para ele, essas novas gerações é o seguinte, elas são obedientes e tal, mas você diz que não pode assistir o Felipe Neto, vamos pegar ele como exemplo. Chega um dia e na escola, um professor passa o Felipe Neto como exemplo lá de alguma coisa, um vídeo dele que não foi com conteúdo impróprio, o professor quis utilizar. Ela vai ficar com a mente bugada. Em casa eu não posso assistir o Felipe Neto. Mas na escola que os meus pais me colocaram, eu posso assistir Felipe Neto. Então, mano, vai chegar uma hora que ela vai estar na casa do amigo, da amiga, vai estar o Felipe Neto lá. Enfim, eu falei, aí eu coloquei para ele, você pode um dia assistir uns 2, 3 vídeos com ela e dizer, ó, Alice, a gente não quer que você assista o fulano de tal por causa disso, disso e disso aqui, tá vendo? Ele está ensinando isso aqui que a gente não acredita. Ele está falando para você fazer isso aqui que é errado. E aí sim você construir uma relação de afetividade e conhecimento a partir da experiência, entendeu? A partir do que a pessoa de fato está colocando como errado para você. E não apenas dizer, não pode assistir, porque uma hora ela vai assistir, né? Então a relação das antigas gerações com as novas gerações precisa se dar por o lance do exemplo e da afetividade. Aí, mano, tendo isso, eu acho que a gente consegue aí um caminho saudável, sabe, de relação. Acho que é muito possível. Boa, boa. Minha mãe tá revoltada aí, deixa quieto. Ela tomou raiva do Felipe Neto, aí você falou dele aí, ela já soltou. Não, muita gente, né, mano? Aquele lance que aconteceu na Bienal, por exemplo, muita gente ficou com muita coisa com ele e tal. Mas é aquilo, assim que aconteceu esse lance da Bienal, o pessoal pediu resposta minha, reação minha. Aí um dia eu tava pregando lá no Acre, e aí eu falei lá no Acre, pô, o pessoal se revoltou com o lance do Felipe Neto, mas é que o Felipe Neto tem um canal há um tempão, mesmo. A galera tá escutando Felipe Neto tem um tempão aí. Por que estourou o negócio na Bienal? Vocês querem ficar revoltados? Eu falei, isso aí é o que os pais precisam estar cientes do que os filhos estão vendo. Entendeu? Se 3, 4 anos atrás você já assistisse o conteúdo dele e já visse que era um conteúdo ruim, o lance estourando da Bienal não ia fazer diferença nenhuma, porque seu filho já não assiste, já não acompanha. Então é um lance de você de fato ser próximo, saber o que as crianças estão assistindo. E é puxado, mano. Né? Quando a gente fala de novas gerações, a gente pensa em juventude, adolescentes, mas só para dar mais um lance das crianças, eu estava conversando também com meu irmão recentemente,
Você lembra de uma musiquinha que saiu há pouco tempo, que era o menininho tinha contato com o demônio, e aí o demônio dizia que ia matar a garota. Você lembra dessa? Eu esqueci o nome da música agora. Lembro Esqueci. não. O nome do cantor é Rafael também. E aí ele A live vai acabar, irmão. vai morrer? Já, Deus. Live boa é assim mesmo, acaba rápido. Pô, que pena, mano. Que pena. O assunto tava bom mesmo. Mas bom. isso vai acabar. Depois a gente troca essa ideia aí do sete songs. A gente continua. Valeu, obrigado, irmão. Foi top. Eu que agradeço, mano. Beijo no coração. Valeu. Deus abençoe todos.